Oi, eu sou o Fábio. Eu sou a Larissa. E esse é o Coisas de TV, o canal que agora vai trazer dados pesquisados por uma instituição séria de apuração de dados. É a instituição comprada pela Globo já, segundo algumas pessoas. É realmente o noveleiro de internet, quando ele é confrontado com o fato de que a opinião dele não corresponde à opinião da maioria, é sempre uma situação complicada, né, de lidar. O Datafolha cansou de fazer pesquisas criando cenários políticos que não vão acontecer, então aí decidiu pesquisar o que os noveleiros, ou melhor, o que os brasileiros acham da novela Vale Tudo. E fez várias pesquisas sobre o destino de personagem, o que as pessoas entendem da novela e principalmente se as pessoas estão gostando da novela, né? Sim, na verdade, eu fui pesquisar sobre isso e o Datafolha já tinha feito uma pesquisa em 1988. Então, acho que, na verdade, é uma tentativa de comparativo também. Acontece que a Folha não publicou essa pesquisa no comparativo, pelo menos eu não achei, e eu não consegui achar a pesquisa de 1988, porque, enfim, né, arquivos de 1988. Alguém deve ter, eu tenho alguma partezinha dessa no livro do Sticer. Então, aí, quando a gente chegar nas coisas que tem comparativo, eu falo. Inclusive, saiu uma matéria do próprio Sticer na Folha de São Paulo fazendo essa comparação. Então é com base nesses números que nós vamos trazer para vocês o que o Brasil acha de Vale Tudo. E quando a gente vai ver isso? Logo depois da vinheta. Bem, aqui a nossa equipe de arte. A nossa equipe de arte não tem como fazer um cano soltando dinheiro, mas a gente conseguiu fazer essa artezinha trazendo os números que saíram na pesquisa do Datafolha. E uma das perguntas foi: quem assiste a novela Vale Tudo? Porque às vezes você pode falar, nossa, ninguém está assistindo porque essa novela é muito ruim. Aí a pesquisa aqui está trazendo números que vão contra essa percepção do twitteiro, né? Porque segundo o Datafolha, 1 em cada 3 brasileiros assistem a novela Vale Tudo. Um número bem considerável, né? É, bastante. 1 em cada 3 é bastante. Mania de você nem sonhava com isso. Era um quinto de brasileiro a cada 3 brasileiros que assistiam Mania de Você? Pior que não é, né? Essa questão é complicada, assim, porque, tipo, apesar da novela ser um fracasso, a Globo ainda tem muita audiência, né? Até o Estrela da Casa, que, tipo, tá tendo 8 pontos de audiência, ainda é líder de audiência no seu horário. Então é complicado a gente ver isso da Globo, porque tem isso, né? 1 em cada 3, porque também estamos falando da novela da maior emissora do país e tudo mais. Vamos lembrar que se a Globo for transmitir a câmera que instalaram na frente do seu condomínio, já vai dar mais audiência que a Record, pelo menos. Então você tem esse fator, né, que tem que ser levado em consideração. Mania de Você podia ser pouco assistida, mas era muito mais assistida do que qualquer programa que a Record botou no ar, né, nos últimos anos, então assim. E aí, segundo o Datafolha, a predominância de pessoas que assistem a novela Vale Tudo são mulheres, são pessoas negras, e a classe maior, que tem mais predominância em quem acompanha, é a classe D e a classe E. Isso eu acho que também é um reflexo da onde a TV aberta chega, né? As classes mais altas, em geral, têm mais acesso a outros tipos de entretenimento, mais tempo também, e, enfim, mais acesso a streaming, a outras coisas, né? Eu acho que a TV aberta vai ficando também, chega a esses lugares onde necessariamente a pessoa não tem acesso a outros tipos de entretenimento. Aí a pesquisa também abordou as pessoas e perguntou: o que vocês estão achando desse remake? Aí aqui nós temos alguns números que são bem reveladores. 65% dos entrevistados falaram que a novela é ótima ou boa. Olha, pois é, né? Pois é, né? Tirando aí da boca das crianças que estão falando que ninguém assiste Vale Tudo. Eu fiz, um pouco antes da gente gravar esse vídeo, eu tinha gravado um vídeo só botando isso e mais uma outra informação da pesquisa nas redes sociais. As pessoas ficaram bastante nervosas, porque como que podem achar isso bom? A pesquisa foi comprada pela Globo. E aí, assim, eu acho que tá muito clara a dissonância que a gente tem e sempre teve,
do que é o público que está acostumado a assistir novela muito, entender muito de novela, e do público normal que liga a TV para ver uma novela e para se entreter. A gente acha Fina Estampa um terror, mas Fina Estampa era muito. Se a gente fosse fazer uma pesquisa dessa de Fina Estampa, acho que provavelmente a gente teria também um percentual de 65% ótimo ou bom. E vamos tomar muito cuidado aqui de falar, ai meu Deus, dê um número elevado assim porque é a classe D e a classe E que assiste, eles não têm critérios. Vamos com calma, gente. Não funciona assim as coisas. Não, eu já vi muita gente passando um pouco do limite na hora de falar. Eu acho assim, tudo bem você não gostar da novela, e eu acho que assim, quem tem algum... se você trabalha com TV e tal, é óbvio que você vai qualquer produção, e aí não só Vale Tudo, você vai enxergar com um outro olhar. Agora, pelo amor de Deus, não vamos entrar nessas de querer achar que a gente tem que educar o público, que as pessoas em 2025 não sabem mais assistir novela, que as pessoas em 2025 aceitam qualquer porcaria porque ninguém mais lê neste país. Sabe, daqui a pouco vocês ficam parecendo o Silvio de Abreu defendendo Filhas da Mãe, tá? Porque, não entenderam o texto da minha novela. Tipo, bem menos. 25% falou regular, é um entretenimento aí que passa, e só 8% ruim ou péssimo. Ou seja, nesse grupo estão o quê? Os tuiteiros, tá aquele cara lá que critica a atuação porque ele não conseguiu trabalhar como ator nas novelas. Gente, aliás, deixa eu só falar desse cara. Muita gente falando, é tal pessoa, não sei o quê. É um tal... o sobrenome dessa pessoa é Salles, tá? Pronto. Pra vocês não ficarem falando que... botando aí um monte de influenciador que nem fala disso... Tipo, achando que a gente tá falando mal dessa pessoa. Não, é um cara, assim, que ele só faz isso, ele só fala da atuação. Não é que ele fala de novela, ele só fala da atuação das pessoas. E especialmente ele gosta de falar muito mal da atuação da Paola Oliveira, de um jeito que, assim, eu também não gostava da atuação da Paola Oliveira, mas ele passa muito do limite. Então é isso. Tipo, eu não lembro o primeiro nome dele, mas o sobrenome é Salles. Só isso. Nossa, as pessoas começaram a falar, tal pessoa. E são pessoas que a gente acompanha e gosta, né? E gosta, tipo, não tô falando dessas pessoas, não. Estou falando dessa pessoa. Que de vez em quando uma pessoa me manda um rios dessa pessoa e eu falo, gente, não vou assistir, não quero saber. Tipo, acho que ele passa muito do ponto. Tudo bem você ter criticado a atuação, mas eu acho que há modos, né, de fazer isso. Assim. Agora a gente vai olhar outras porcentagens que não se aplicam a essas primeiras porcentagens. Porque se você somar, dá mais que 100. E aí tá errado, né? No caso, 72% do público não teve contato com a novela antiga. Achei um número expressivo aqui, alto, né? Que a gente muito fala que as novelas, os remakes estão dando menos certo hoje em dia porque as pessoas estão com acesso mais facilitado às versões antigas. Enfim, 72% não teve contato. E aí, no caso, 25% teve contato com a antiga. Sendo que desses 25%, metade desses 25% só viu trechos e cortes do pessoal comparando cena, provavelmente no Twitter, né? Só metade de 25%, que dá 12,5%, assistiu a novela antiga. Então... Mas aí, de novo, a gente vai de novo nessa questão do nicho, né? Quem que resolveu rever mesmo o Vale Tudo original? Quem já gosta muito de assistir novela e quer saber sobre isso. A pessoa comum que gosta de assistir novela normal, que vai assistir uma novelinha ali, ela não vai atrás de maratonar uma novela de 100 e tantos capítulos no Globoplay, né? Isso é realmente, a gente tem que entender que a gente está num nicho. Essa ideia, essa noção de que às vezes a gente habita uma bolha pode ser muito chocante, mas é verdade, assim. E, por exemplo, e aqui entre metade viu trechos, minha mãe, por exemplo, ela assistiu o Vale Tudo original, mas ela falou que ela não lembra nada. Então, assim, se fosse ver, sabe, na cabeça dela são só trechos também, tipo, não vai lembrar de pequenas coisas que eu acho que é o que esse público aqui, né, de internet da gente aqui, fica fazendo as comparações. A porcentagem alta me surpreendeu aqui nesse bloco, a quantidade do ótimo ou bom. Achei que seria um pouquinho menor. Eu achei que estava mais nivelado. Mas também, não foi um chá revelação de estou numa bolha. Porque eu tinha mais ou menos uma ideia que seria algo próximo disso. Só não esperava uma pontuação tão expressiva assim. Então, parabéns, Globo, que está conseguindo aí. Eu imaginava, assim, apesar de tudo, as pessoas, sei lá, se eu fosse fazer uma porcentagem básica nos comentários, fora o Instagram, que eu acho que o Instagram sai um pouco, ali a gente tem uma questão de bolha mesmo,
do TikTok, por exemplo, eu acho que daria 65% elogiando a novela e 25%. É mais ou menos isso. E 3 que estão sempre falando, tipo... 3 pessoas, né? É a pior coisa que eu já vi. Exatamente. É a pior coisa que eu já vi. Eu não suporto assistir essa novela, eu nem ligo. E também tem a pessoa que acha ruim ou péssimo sem assistir a novela, né? Que aqui provavelmente não vai ser computado, porque quando você vai fazer uma pesquisa dessas, Datafolha e tal, a primeira coisa que você pergunta é: você assiste Vale Tudo? Se a pessoa fala não, ela não vai ser perguntada sobre o que ela acha da novela, se é ruim ou péssimo. Aqui na internet a gente tem uma galera que não vê e acha péssimo, né? Sim, a pessoa da pesquisa simplesmente fecha o caderninho e vai embora. Mas aqui na internet você pode opinar sobre o que você não viu. Eu não vi. Eu parei a novela no 10º capítulo, mas eu acho péssima. Então, assim, né? São outros tipos de situação. Aí aqui perguntaram para as pessoas que assistem a novela qual era o tema do remake. Que essa é uma pergunta polêmica, né? E aí, aqui temos muitas respostas, tá bem divididinho. 38% diz que o tema do remake é a realidade brasileira, a crise e a política. Eu não sei se eu concordo com isso, porque eu acho que a parte política da novela é muito mal abordada, mas vamos continuar aqui com os números, aí a gente debate depois. 26% falou que é honestidade e dedicação ao trabalho. Aqui eu concordo, eu acho que eu consigo visualizar isso na novela. 24% diz que é corrupção, suborno e chantagens. Também estou vendo isso na novela. 7% diz que o tema do remake são relacionamentos amorosos entre os personagens, que são o quê? São as fanfiqueiras, são as que ficam fazendo historinha lá no Wattpad, juntando personagens. E 4% diz que não sabe o tema do remake. Aqui quem entra nos 4%? Manuela Dias, Gil do Vigor, Jean Willis, essa galerinha aí tá aí com dificuldade de entender o tema da novela. Eu tenho, na minha cabeça, não sei se um dia eu vou fazer um vídeo ou um texto sobre isso. Eu acho que escrevendo eu falo melhor. Eu acho que Vale Tudo, eu concordo muito com o Alice Sticer quando ele diz que Vale Tudo é a novela que representa o Brasil de 2025. Ela fala sobre a realidade brasileira e a crise política, porque ela não fala sobre nada. O Brasil, hoje em dia, este Brasil que a gente habita, não teria como a gente fazer um Vale Tudo de 1988. Porque as pessoas iam achar que a gente está pegando lados. E esses lados iam ser muito... ninguém ia saber exatamente sobre que lado a gente está falando. Se a Manuela Dias escolhesse, por exemplo, criticar o Bolsonaro, teria gente que assistiria e acharia que ela estaria criticando o Lula. A gente está nesse lugar da política brasileira, em que existem 2 lados muito bem divididos, mas 2 lados em que as pessoas acham que o seu lado é o bem. Então, não é a ditadura militar mais, em que todo mundo sabe para quem a gente está falando mal, o que é uma questão ali, né? Óbvio, né? Você tem gente que até hoje defende, mas assim, existe um bem, um mal que é visível. A corrupção é uma coisa muito mais visível, né? Era ali naquela época. Enfim, hoje em dia eu acho que as coisas são muito assim, e de certa forma, sim, dá para entender quando a pessoa fala que essa Vale Tudo fala sobre a realidade brasileira e a crise política. Porque a realidade brasileira é não falar sobre essas coisas. É você ir na sua família e você tentar a todo custo não falar sobre política, porque senão você vai ter uma briga horrível, assim. E eu acho que faz todo sentido que Vale Tudo em 2025 não aborde esse tipo de tema, não seria esse sucesso, não se conseguiria fazer essa novela que foi feita em 1988. As pessoas não estão abertas para isso, as pessoas não sabem discutir isso de um jeito ali meio no meio termo. Não existe meio termo no Brasil de 2025. Então eu acho que, de certa forma, sim, a realidade brasileira e a crise política, sim, porque a gente está sempre aqui, ó, a gente está sempre discutindo isso aqui no raso, e a novela também. Você falou, eu fiquei pensando, porque isso é realmente real, porque não só acontece em novela. Por exemplo, agora eu vou surpreender vocês, talvez, eu acompanho anime. Então, tem uma discussão que rola sobre o anime One Piece, que é um dos mais populares atualmente, que é uma série que claramente tem uma crítica à questão da militarização, porque os inimigos é a marinha, tem a força de exército e tudo mais. E tem gente que lê aquilo e fala, não, aquilo lá é praticamente uma crítica ao Lula, praticamente. O Lula é a marinha. E tipo,
as coisas não... Cada um acha que está do lado certo e que o outro lado aí vai preenchendo as lacunas do jeito que importa. Mas eu não tinha pensado sobre esse aspecto que você falou, eu acho que eu concordo. E eu acho que a novela acabou focando mais em discussões morais, ainda que eu acho que Manuela Dias não conseguiu abordar tão bem a questão das questões morais, porque as pessoas parecem que se surpreendem com coisa. Às vezes eu vejo, por exemplo, a Raquel cedendo alguma coisa que a Raquel do começo da novela não cederia, e o pessoal fala, nossa, tá meio incoerente. Aí eu acho que a proposta da novela é falar que por mais que você tenha um discurso, às vezes você acaba cedendo pro outro lado, porque é conveniente para você, porque você está no momento de mais necessidade. Então eu acho que a novela até tenta discutir um pouco, mas acho que não está sendo apresentado de uma forma que seja tão clara. Assim. Eu acho que é uma questão de roteiro, óbvio. Isso, assim, óbvio. Tem muitos problemas da novela ser mal amarrada. Isso eu não vou poder tirar. Mas que eu acho que, de certa forma, só poderia existir... Na questão política, eu acho que Vale Tudo só poderia existir desse jeito que existe. É mais ou menos isso. Assim, o próprio Marco Aurélio, se ele fosse feito do jeito que era, em 1988, haveria quem achasse que o Marco Aurélio estaria representando uma pessoa tal. Mas para cada lado, ela estaria representando a pessoa que ela odeia, sabe? Então, assim... eu acho que naquela época, eu acho que em 88 a gente tinha mais espaço para discutir esse tipo de coisa, e o Brasil vivia uma crise que era uma crise muito geral, né? Todo mundo estava habitando meio que o mesmo espaço, que é essa crise da hiperinflação, uma crise que todo mundo sabia onde colocar o nome, né, de certa forma, né, que vinha da redemocratização do começo ali. Então, eu acho que era diferente. Então, nesse sentido, eu acho que, de certa forma, assim... Não que eu acho que as pessoas estejam super preocupadas com isso também, quando estão assistindo Vale Tudo, sabe? Às vezes, essa resposta até vem também porque todo mundo fala que a novela é sobre isso, né? Tipo, a Vale Tudo original. Mas eu acho que, de certa forma, ela fala sobre a realidade do Brasil. E no Clube de Membros, no Plano Maneco, a gente teve um vídeo exclusivo que foi o quê? Reagindo a casos pesados e absurdos do programa Ponto P da MTV Brasil, né? E aí, a gente fez um react bem legal lá no Clube de Membros. Tem casos escabrosos, casos assim, você fala, caramba, deixa de ser trouxa, amiga, assim, eu não tenho como te defender. Ele quer o Marquês de Rabicó quase toda semana. Mas uma vez... Ele gosta do Sítio do Capão Amarelo, que legal! Que tudo! E se você quiser ver o que a gente opinou lá junto com a Penélope, se a gente concordou ou não com a Penélope, é só dar uma olhada no nosso último vídeo. Aqui embaixo estão todas as informações. Entra que o pessoal tá gostando. Sim, todo mundo falou que tem que ter até parte 2. Aí aqui perguntaram também o que as pessoas acham que deve ser o castigo para a vilã Fodete Reutemann. E aí, os 47% das pessoas querem que ela caia na pobreza, 35% diz que ela deveria ir para a prisão, e 4% só diz que ela devia ir de arrasta. O que... Não, o final que vai ser ela, vai morrer, né? A gente sabe disso. E aí, eles trouxeram, o Maurício Sticer no texto dele, a comparação que em 1988, 38% dos entrevistados queria a morte de Odete Reutemann. Ou seja, hoje em dia, o destino dela não é mais tão popular entre os espectadores da novela. E aqui a gente tinha, em 1988, 72% das pessoas achavam que a Odete devia ser punida exemplarmente. Então, isso eu acho que tá mais ou menos o mesmo tanto, né? A gente vem são duas épocas muito distintas temporariamente, mas ainda são duas épocas que as pessoas buscam a questão da punição e etc. E o fato das pessoas quererem que a Odete fique pobre, às vezes me soa como... não confiamos na justiça. Tipo, a justiça no país é um negócio muito peculiar que pessoas podem se safar, mas ela ficando pobre não tem como ela se safar disso, sabe? Eu acho que é uma forma de você fazer justiça. Eu acho que assim, eu acho que talvez a questão seja um pouco pior, assim, não pior necessariamente, mas eu acho que as pessoas ficar pobre é punição para uma pessoa que sempre foi rica. Tipo, eu acho que essas pessoas entenderem, por exemplo, a Odete é a pessoa mais elitista que a gente tem na novela. Pra ela, ter dinheiro é a coisa mais importante. Então, o que as pessoas, imagino, queiram é tirar a coisa mais importante que ela tem, que é o dinheiro. Sem dinheiro, ela fica sem ter o bem mais importante dela, né? Então, ela vai ter que ficar pobre. E tem muito uma coisa, tipo assim, eu acho, né?
de fato, tipo, agora ela vai ter que trabalhar, sabe? Agora ela vai ter que se esforçar, tipo, sabe? Assim, as coisas não vão vir tão fácil. E isso vai dignificar ela de alguma maneira, mais do que a prisão. Sobre esse número, tem dois fatos que eu gostaria de destacar. Primeiro, é que essa coisa de agora ela vai ter que trabalhar, agora ela vai sofrer igual a gente. Não necessariamente, porque eu acho que a pessoa com nome, a não ser que alguma coisa muito horrível aconteça, mas ela consegue se reerguer de uma forma que as outras pessoas não conseguem. E outra coisa, e me incomoda um pouco, às vezes, em novela, não sei se vai ser o caso dessa, mas quando o destino do vilão é virar pobre. Tipo, às vezes, o destino do vilão vai ser trabalhar na feira. E sei lá, pessoas trabalham na feira, normalmente é um trabalho honestíssimo, etc. Entendo que é a punição porque a pessoa valoriza muito o dinheiro e aí cai naquela situação. Mas botar aquela situação como, agora você se ferrou, você tá meio que apontando para as pessoas que estão nessa mesma situação e falando, vocês são os ferrados. Eu acho que é complexo, porque assim, pra Odete Roitman seria a maior humilhação ter que trabalhar. Isso sim. Tipo a Josiane na feira. Pra uma pessoa muito rica, eu lamento, mas pra uma pessoa muito rica, ser pobre é a pior coisa que pode acontecer na vida dela. Tipo, acho que é, sabe, eu acho que é realmente, tipo, quando você, é isso, assim, sei lá, ser presa é triste, mas imagina perder todo o dinheiro, tipo, ter que viver com uma pessoa comum, as pessoas que ela despreza, porque as pessoas, né, a Odete Roitman despreza pobres, né, tem isso. Agora, eu acho que também esse 38% de 1988 é porque a Odete original, ela tinha tintas um pouco mais carregadas, né, eu acho que quando vai chegando no final ali da novela, você vai querendo meio que ela, tipo, se ferre bastante mesmo, assim, você fica, putz, principalmente no que diz respeito à Heleninha, porque na original, agora que vocês já sabem de tudo, né, esse negócio de que a Heleninha não foi a responsável por matar o Leonardo, porque o Leonardo, né, vai de arrasto na versão original, ele acontece ali muito no final da novela, né, e aí é uma grande comoção, porque, tipo, ela já vai subindo, você já vai vendo que ela é uma pessoa péssima, e ali, assim, ela tem coragem de fazer a filha dela sofrer um trauma pela vida inteira, só pra ela se safar, né, porque sim. E, enfim, ela falava coisas horríveis também, né. Não que essa Odete seja legal, tá, gente, é isso que eu falo, mas, assim, eu acho que pras pessoas ela acabou virando uma vilã mais palatável do que a Odete original. E outra questão também que foi abordada da pesquisa é a respeito do destino da Raquel. Porque a gente tem 71% das pessoas falando que ela deveria ficar rica, 26% falando que ela deveria continuar pobre e 3% não sabe. Aqui eu acho uma coisa engraçada, porque a novela fez uma discussão de ela perder o dinheiro e 4 dias depois recuperar todo o dinheiro numa operação que, sabe, não fazia muito sentido, e rolou muita discussão de que, isso é uma abordagem bastante equivocada para mulher negra e tudo mais. E aí, às vezes, aparecer isso na pesquisa, pode parecer que o público não discute dessa forma. Mas olhando essa pergunta dessa forma, não parece que está questionando o fato de ela ter perdido dinheiro em algum ponto no meio da novela. Aqui está falando o que esperam para o final da novela. Mas, coitada, né? Na verdade, o que é triste nessa novela é que ela nunca ficou rica, né? Tipo, ela nunca ficou rica. A verdade é essa, ela nunca ficou rica. A outra Raquel do original, chegava uma hora que ela ficava rica. Assim, ela ia morar num apartamentaço, rica. Ela nunca deixou de ser rica, ela ficou rica. Tipo, ricona. Essa daqui, mesmo quando ela tava meio rica, ela teve que pedir empréstimo. Então, assim, só tristeza na vida dessa mulher. Assim, ela até... Isso que eu acho que é o que a Thaís fala, né? Tipo, a questão não é ser rico ou ser pobre, a questão é que você sempre vê personagens negros nessa situação, né? Tipo, por que a Raquel Branca, de 1988, pôde ficar nessa riqueza, quase uma Helena do Leblon, em uma dada hora, né? Grande empresária, rica, e ela não. Ela não pode passar por isso, sabe? Ela não pode chegar uma hora que a personagem vive nessa grande fartura. Essa eu acho que, né, é o problema central. E é meio triste pensar que, por exemplo, a personagem ganhou até 1 milhão num reality show, mas isso não resolve a vida de ninguém, né? Ninguém fica rico ganhando 1 milhão. O nível a distância que nós temos de pessoas que são ricas nesse país é gigantesca. Então, enfim, é um pouco triste até a gente enxergar essas coisas e perceber
essa situação. Eu acho que esse sim eu acho um grande erro do remake. Eu acho que a trajetória da Raquel, especialmente quando ela perde e volta a vender sanduíche ali. Acho que não precisava, não era necessário. Eu acho que a gente já tinha mostrado que ela pode vencer com a força do trabalho, todo mundo já sabia. E não precisa mostrar de novo, não precisa, sabe, ela podia ficar rica, cada vez mais rica, ter problemas de rico, sabe? Porque é o que a Thaís fala, por que ela não pode ter problemas de rico? Sabe, assim, problema da tia Celina, que é 2 boy, sabe? Problema de um arranjo de flor, um problema, sei lá, um problema de fornecedor. Não, tem que ser o problema de perder tudo e tentar se reerguer, porque ela é muito batalhadora. Tipo, porra, que coisa chata. Por que a Odete não sabotou os fornecedores dela, falou mal pros clientes, alguma coisa assim, alguma coisa que gente rica lida, né? Que foi o que aconteceu no original, né? Que foi assim, a maionese envenenada, ela teve que lidar com a reputação da Paladar, né? Que é um problema de gente rica, ela já tá, tipo, super colocada, sabe? O catering, que aí depois ela tem que conseguir outro catering. Mas, tipo, pô, não perder tudo e parar na praia, tipo, sabe? Pelo amor de Deus. Coitado. Pelo menos na ficção, a gente é o que ela fala, a gente teria que ter esse alívio, né? Se na vida não há. E essa foi a pesquisa da Datafolha sobre a novela Vale Tudo, que foi reveladora para mostrar que você, noveleiro que tá reclamando no Twitter, talvez você faça parte de uma bolha desse tamanho aqui. E tem uma coisa curiosa, que eu tava vendo o livro do Sticer, apenas uma informação. Agora a gente vai ter que saber quem que vai ser quem que vai mandar o Odete de Arrasta, porque apesar das pessoas não quererem, vai ao ar, tá gravado. Não se sabe, né? Pode ser que no final ela apareça viva como uma surpresa. Também tem essa possibilidade. Possuída pelo demônio. Mas o capítulo vai ao ar no dia 6 de outubro. E aí tinha uma pesquisa falando quem que as pessoas queriam, quem deveria ser o assassino. E na época, 25% achava que devia ser a Maria de Fátima. E olha só, agora as pessoas não querem que seja Maria de Fátima, porque querem final feliz para Maria de Fátima. Inclusive, Manuela Dias tinha escrito um final, né, em que a Maria de Fátima seria possível e a Globo falou não vai ser. O César, 22%. Marco Aurélio, 10%. O Mordomo Eugênio, 10%, porque ele era um personagem relevante. Ele existiu. O Walter, 5%. O Ivan, 3%. A Raquel, 3%. A Heleninha, 2%. E ela mesma, o Cir de Arrasta, 2%. E 1% Heleninha, 1% a tia Celina e 1% o Afonso. Realmente ninguém pensou na Leila, né? Realmente ninguém. O Gilberto Braga tava muito certo de apostar nela. E tinha uma coisa muito doida que, assim, eles tinham que manter esse segredo às 7 chaves porque tava tendo um concurso de uma marca, né? E se vazasse antes, a Globo podia ser processada, porque eles iam dar um prêmio pra quem acertasse, né? Então, nossa, nunca também aconteceria isso hoje em dia, né? Não tem como, né? Em 88 isso era possível. Eu achei muito curioso, assim, que a Leila, realmente, o Gilberto foi um gênio, né? Nem passava pela cabeça dele. Mas, enfim, pra verem que Maria de Fátima, em 88, era vista, assim, como uma pessoa que deveria mandar a Odete de Arrasta e agora não mais. E se você gosta de séries, novelas, reality shows, pesquisas do Datafolha sobre teledramaturgia, fique aqui no Code TV, se inscreve no canal e também segue a gente nas redes sociais, que estão aparecendo todas aqui embaixo, tanto as nossas pessoais quanto as do canal. É isso, gente. Conta pra gente o que você achou aí dessa pesquisa, se você concorda, se você não concorda, né? Você não tem que concordar, né? Porque são dados. Assim, senão você fica com esse negócio de ir contra a pesquisa, você fica parecendo aqueles bolsonaristas que fica, isso aqui é comprar a pesquisa, né? Vamos. Vai rezar pra pneu, né? Daqui a pouco, né? Vamos, olha, dados são dados, tá bom? Então, isso aqui, vamos tentar não ser essas pessoas. Mas conta aí o que você achou, se você achou muito diferente, se você não imaginava esses dados aí. É isso e até o próximo vídeo. Até mais, gente. Tchau.